O jovem Luís de Castro tem de assumir posições mais consistentes, não é verdade? E até ontem mesmo esteve numa cadeia televisiva, ofereceram-lhe cerca de 1 hora e, portanto, vi ali a reprodução de muita inteligência artificial, muito chat GPT, o GPT, muita Google. O doutor Luís de Castro está a querer atirar-se contra os partidos políticos para ganhar assim uma certa visibilidade, vamos assim dizer, mas está a ter uma visibilidade de uma forma negativa. Há anos nós tínhamos a possibilidade dos funcionários públicos conseguirem ter alguma coisa para comprar uma viatura, comprar uma casa. Hoje o funcionário público vive de quilape. Quando o salário dele chega, já não dá para fazer nada. Ele tem de pagar as dívidas que contraiu durante os dias. O presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, afirmou que os comissários municipais da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, trabalham uma vez por mês e ganham mais de 360 mil kwanzas. A questão é, começo com o Dr. Palanga, enquanto parlamentar. Dr. Palanga, como é que olha para os comissários nacionais, ganham mais de 360 mil kwanzas e um salário equivalente a um docente universitário que trabalha todos os dias. A CNE, para acomodar os militantes que não conseguem entrar no parlamento por via dos partidos políticos em Angola? Bom, muito obrigado pela questão. Eu penso que o companheiro Luís de Castro, no fundo, voltou a relançar uma problemática que já há muito se discutia em relação, portanto, quer ao desempenho, mas também à remuneração dos comissários municipais, dos comissários provinciais e dos comissários nacionais também. O presidente do Partido Liberal cingiu-se fundamentalmente aos secretários municipais, ou seja, aos comissários municipais, porque, não sei, talvez seja pelo facto de estarem em maior número. O país tem, portanto, agora 326 municípios, e se formos a ter, portanto, o número de comissários que, pelo menos à luz da atual legislação que vigora na CNE, teríamos cerca de 16 comissários vezes 325, 326 municípios, refiro-me a comissários municipais, e este valor, ou seja, este número de comissários a multiplicar pelas somas de cerca de 350 mil kwanzas por comissários, é óbvio que honorava bastante o Estado, sobretudo numa altura de contenção de, portanto, gastos públicos. Bom, aqui duas notas, né? Talvez três. Primeiro, dizer que há modelos de instituições vocacionadas à gestão, organização e organização de processos eleitorais que funcionam de forma permanente, né? E há modelos que funcionam de forma parcial. Nós adotamos o modelo permanente de funcionamento dos nossos comissários, sejam municipais, provinciais e nacionais. Portanto, adotamos este modelo num determinado contexto específico, talvez por razões não só de tesouraria. Portanto, nós entre 2003 a 2014, 2013, fomos dos países com maior crescimento econômico a nível do contexto, portanto, global. Tínhamos uma reserva
internacional e um PIB dos mais altos que o mundo conhecia, mas hoje a realidade é diferente. Mas é o melhor também, modelo, Dr. Palanga? Mas também é aponta-se o facto... Bom, eu penso que a democracia deve ser financiada, né? Por quê? Porque a democracia hoje também constitui um fator de desenvolvimento. A questão que se coloca é se efetivamente os comissários municipais, provinciais e nacionais têm atividades correntes, efetivas e permanentes. Portanto, se não tiverem atividades diárias, permanentes, talvez não se justificava, portanto, auferirem cerca de 7 salários mínimos, no caso dos comissários municipais, cerca de, portanto, 20 salários mínimos. No caso, estou aqui a fazer o rácio de 50 mil kwanzas, que é o salário mínimo mediano, à luz da nova aprovação ou atualização do salário mínimo nacional, e cerca de, portanto, 40 salários mínimos para comissários nacionais. É preciso primeiro aferir se há uma atividade permanente que os obriga a ficarem lá a tempo integral e pelo menos 4 horas de trabalhos dia. Portanto, se não se registrar isso, podíamos arranjar formas de pelo menos mantermos, portanto, os quadros cujas ausências nestas instituições poderiam comprometer, portanto, poderiam cometer o bom funcionamento da instituição. Eu falaria, por exemplo, do presidente da Comissão Municipal, Provincial e Nacional Eleitoral, que me parece que tem atividade portanto, permanente e efetiva, e o secretário e talvez, portanto, funcionários de braçal, né? Porque as estruturas ou as infraestruturas físicas estão lá e tem de haver todo um trabalho que concorra para a manutenção, portanto, das instituições que estão lá. Doutor Palanga, portanto, a questão, o que eu penso em relação a essa questão levantada pelo Luís de Castro, efetivamente é legítima. É legítima. Eu penso, olhando para o atual contexto econômico, eu penso ser legítima a discussão. Agora, quanto ao mérito, temos de efetivamente aferir se efetivamente os comissários, desde municipais aos nacionais, têm atividade regular, permanente e no quadro de horas de trabalhos diárias que, à luz da legislação laboral angolana, são recomendáveis. Porque fazermos debates superficiais, fazermos debates pirotécnicos, podemos induzir, portanto, a sociedade para percepções erradas. E me parece que o meu amigo Luís de Castro tem tido alguma apetência na produção de factos políticos, um bocadinho, vá lá, prontos, não diria que inconsistentes, né? Mas prontos, pouco dignos de serem efetivamente, portanto, tratados em fóruns de facto sérios, né? Muito obrigado, doutor Palanga, por essa volta assim. Doutor Mário Aragão, é uma denúncia quase que pública e os partidos na oposição quase que não falam sobre a acomodação de muitos membros ou militantes na CNE. E estes municipais, nesse caso os membros da Comissão Municipal, ganham um salário equivalente a um docente universitário e que trabalha todos os dias e, infelizmente, os mesmos, segundo Luís de Castro, trabalham um dia por mês e têm este salário. Isso é justo? Não, eu penso que foi infeliz o nosso bom amigo e compatriota Luís de Castro e aqui deixa-me ir nas palavras do Dr. Domingos Zé Palanga, que poucas vezes acerta, mas me parece que nesse discurso o meu amigo Domingos Zé Palanga, com todo o respeito, senhor deputado, teve muito bem, porque nós temos que discutir aquilo que é a organização funcional interna da CNE. E me parece que o presidente Luís de Castro desconhece a matéria ligada à CNE. Quem quer chegar
a presidência da República deve conhecer as instituições do Estado, as instituições de Angola. E CNE é dessas instituições muito crucial que o cidadão e presidente Luís de Castro deve conhecer. Naturalmente que eu não quero acreditar que os comissários municipais, provinciais ou mesmo os comissários nacionais trabalham uma vez por semana ou mesmo uma vez por mês. Mas é preciso aqui não fazermos comparação, porque cada um tem a sua finalidade no desempenho das suas funções. São comissários municipais que naturalmente têm estado a reorganizar aquilo que é o processo eleitoral que vai decorrer em 2027 e, como sabes, a eleição é realizada em 5 anos. Durante esse período, naturalmente, pode não haver grande trabalho para se fazer, mas os serviços internos continuam. E se os serviços internos continuam, pode não se justificar a presença dos comissários durante os 7 dias ou os 5 dias laborais, os 6 dias laborais que a própria Lei Geral do Trabalho assim determine, mas me parece, e disse muito bem o Sr. Deputado Domingos de Palanga, que o presidente do Partido Liberal tem estado a fazer algumas visitas noturnas, e eu acredito que também a essa notícia nada me diz que fez no diurno, me parece que também fez à noite. Naturalmente fez à noite, os comissários lá não estão, vão estar em casa, naturalmente. Mas é preciso trazermos aqui matérias consistentes, factos reais, para não criarmos boatos, porque eu tenho dito que boatos é no bairro. E em sede de televisão nós temos que tratar de factos. A matéria sobre as eleições, sobre a Comissão Nacional Eleitoral, é uma matéria muito bem gizada, e convido o senhor presidente do Partido Liberal a ler a lei de organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que provavelmente, se em 2017 conseguir um número suficiente de voto, poderá fazer parte também os seus membros dessa mesma comissão. E vamos ver se de facto essa crítica virá. Portanto, ainda bem que os comissários, quer nacionais, quer provinciais, não são só comissários afeto o partido MPLA, e ainda bem, porque também há comissários da UNITA, há comissários de outros partidos políticos com assento parlamentar, e ainda bem que assim seja, por causa da democracia. Estamos na democracia, a democracia é isso, mas me parece que o presidente Luís de Castro teve mal, e eu acredito que ainda há tempo de se rever. Deve conhecer a lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral e não trazer boatos em factos. Portanto, se nós tivermos um presidente que constantemente quer trazer notícias para estar na mídia, eu penso que não é esse o papel de um futuro estadista. E me parece que não está a se preparar para um futuro estadista. Muito obrigado. Dr. Benjamin, como é que olha para as declarações do presidente do Partido Liberal, Luís de Castro? Afirmou que os comissários municipais da Comissão Nacional Eleitoral têm trabalhado uma vez por mês e têm um salário equivalente a mais de 360 mil kwanzas, equivalente ao salário de um docente universitário. Bom, obrigado pela palavra. Queria apresentar duas visões com relação a este tema. A primeira é não concordar que realmente eles trabalham uma vez por semana. Isso não condiz a verdade, porque segundo os dados que podemos obter, existem reuniões plenárias, ordinárias e extraordinárias da CNE, e os comissários são chamados assim que houver trabalhos, né? Penso que nesse ponto o nosso irmão Luís de Castro foi infeliz com relação ao tempo de trabalho. Queria, na segunda fase, me ater a uma coisa importante, é realmente revermos a visão estratégica da CNE. Penso eu que a visão que o Dr. Palanga apresentou na segunda perspectiva me parece ser a mais acertada. Nós precisamos ter um funcionamento da CNE que não seja permanente. Por isso é que eu entendo que os nossos deputados deviam discutir, perderam a oportunidade de discutir a independência total da CNE,
para fazer com que os funcionários da CNE fossem realmente eventuais e não efetivos. Fazer com que a dependência total da CNE aos partidos políticos pudesse desaparecer. Porque nós andamos todos os dias a nos culpar que um tem 15, o outro tem 10. Um tem 10 comissários, outro tem 5 comissários. Para deliberarmos essa questão, era necessário colocarmos realmente o nosso órgão CNE numa independência total. Por isso é que eu digo com o meu amigo, irmão aqui, a Palanga, perderam a oportunidade de discutir essa possibilidade. Porque não podemos entender que ainda continuamos a discutir a nível do país uma CNE totalmente de partidos políticos. Se for o para já ser governo, automaticamente a UNITA voltará a reclamar que tem menos, ou o MPLA vai reclamar que tem menos. Então, para ultrapassarmos essa possibilidade, era necessário tornarmos a CNE uma instituição totalmente independente, desde a sua liderança até aos funcionários dos comissários. Assim teríamos, se calhar, maior credibilidade no nosso processo eleitoral, maior confiança no nosso órgão, porque o princípio da desconfiança só nasce do facto de quem está a dirigir o processo eleitoral. Mesmo que for o Dr. Celestino Palanga aqui a dirigir, automaticamente o Dr. Aragão vai questionar. Eu também vou questionar. Então, para evitarmos isso, é necessário partirmos para aquele princípio que os outros já avançaram. Termos uma CNE totalmente independente e rever o funcionamento do pessoal interno da CNE. Porque sabemos que lá existem pessoas que permanentemente trabalham. A esse o salário devia ser algo fixo. Mas para aqueles que são eventuais, que têm de aparecer uma ou outra vez quando necessário, devia-se usar o princípio da justiça distributiva. Porque se eles só reúnem 4 vezes no mês, não pode ter um salário equiparado a quem trabalha 28 ou 26 dias. Isso é um princípio de injustiça. Então precisamos rever a possibilidade dos comissários terem um salário justo que não vai criar mácula ou mágoa aos outros que não estão lá. Porque mesmo desacerbante ter um professor universitário a ganhar 360 mil kwanzas e automaticamente o comissário que tem 2 reuniões ou 3 por mês também ganha 360 mil kwanzas. Há uma necessidade do nosso Parlamento rever e reestudar a tabela salarial da CNE, partindo do princípio de que temos de trabalhar para evoluirmos para um sistema democrático efetivo com o órgão CNE. Doutor Benjamin, concorda com as palavras de Luís de Castro, que a CNE é como uma continuidade do Parlamento, onde serve para acomodar os militantes que não entraram no Parlamento por via das eleições? Não concordo com a última parte do texto ou da explanação, de que seja órgão para acomodar os que não entraram ao Parlamento. Mas a parte inicial de seu pronunciamento eu concordo, pois os funcionários da CNE são meramente membros ou militantes de partidos políticos. Automaticamente, isso vai criar entre nós o celeuma da desconfiança. Não importa quem seja que esteja lá. Hoje temos o MPLA, amanhã teremos o Prajá, porque é a nossa visão, ser governo ou parte do governo. Então, se assim acontecer... Vai superar a UNITA, neste caso. Automaticamente. Estamos a trabalhar para isso. Ou já superou a UNITA. Bom, sem sombra de dúvidas, o trabalho dignifica o homem e tudo o que fizemos pode demonstrar o quanto nós andamos, não é verdade? Então, se nós partirmos da primeira visão de Luís de Castro, ele não deixa de ter razão. É necessário colocar a CNE a funcionar fora da visão partidocrática. Senão continuaremos no celeuma do voto roubado, do voto não certo e de outras coisas que nós sempre reclamamos todos os dias. Okay. Doutor Benjamin, continua ainda com o senhor. Luís de Castro afirma que a UNITA está mais preocupada, a UNITA e o MPLA estão preocupados em discutir questões: quem matou mais na guerra, quem começou com a guerra, quem roubou mais no erário público. Acha que é momento para continuar com essas discussões, uma vez que o país tem vários problemas sociais? Na visão do Prajá, do seu líder, que Angola pretendem trazer em 2022, caso vença as eleições? Em 2027, caso vençam as eleições? Bom, é necessário contextuar o país em 2 períodos. O período de independência e o período da paz, de 2002.
Nós vivemos um período de independência conturbado, com as guerras que aconteceram. Como dizem na gíria, o tango não se dança sozinho. Houve pares a dançar tangos e as coisas aconteceram como aconteceram. Fomos então em 2002 para os acordos de paz. Entramos num sistema normativo ou normal. E entendo eu que no pensamento do para já urge a necessidade de desaparecer a visão de que uns mataram, outros fizeram guerra, outros roubaram. O que nós entendemos é que a essa altura os angolanos precisam abraçar uma causa que é o país. Esquecer as mágoas do passado. Precisamos fazer aquilo que a África do Sul fez. Um verdadeiro processo de reconciliação nacional. Esquecer quem fez guerra, esquecer quem tirou do erário público. E uma das causas que nós hoje estamos nessa condição econômica grave é porque nós queremos estar atrás daqueles que tiraram do erário público. Estamos a perder muito tempo com esses que nós atribuímos nomes de marimbondos ou boas pessoas ou más pessoas. Devíamos estar mais abraçados a eles, pedir com que ajudassem o país a se reconstruir no sentido de dar a Angola uma nova visão. Nós entendemos, enquanto para já servir Angola, que em 2027 todos somos angolanos, independentemente da sua cor partidária. Nós partimos para a meritocracia e a cidadania. O cidadão que tiver mérito, não importa de que partido pertença, faz parte do nosso governo. Por isso é que nós somos o partido mais inclusivo da Angola. Nós estamos a fazer os extremos possíveis de acolher todos aqueles que se revêem na causa angolana. Porque nós pensamos que neste momento nós não temos que pensar partidos políticos, nós temos que pensar país. E muito tempo se perde quando se pensa partido político. Eu estou no governo, não saio. Eu sou oposição daqui, não saio. Eu sou o único vocacionado a chegar ao poder. Não existem únicas pessoas. O país precisa entender que todos somos angolanos e cada um pode ter uma visão para construir o país. Por isso é que nós entendemos que precisamos levar o país avante no sentido de fazer Angola melhor do que está agora. E terminarmos com esse pensamento das duas fases, de que uns fizeram guerras e outros roubaram o país. Precisamos nos abraçar e para construir Angola, pois com essa divisão não conseguiremos chegar lá. Nós continuaremos a lutar entre nós, aqui na lama, e no final o país continuará do jeito que está. Nós estamos num país economicamente quase falido. E eu sei que os meus colegas vão concordar comigo. Hoje perdemos a classe média, por exemplo. Há anos nós tínhamos a possibilidade dos funcionários públicos conseguirem ter alguma coisa para comprar uma viatura ou comprar uma casa. Hoje o funcionário público vive daquele lápis. Quando o salário dele chega, já não dá para fazer nada. Ele tem de pagar as dívidas que contraiu durante os dias. É isso que nós temos que pensar. É esse país que nós temos de ter visão. E não andarmos aqui a lutar entre nós quem chega, quem não chega. Se chega um, chegamos todos. Chegamos todos, então conseguimos construir e alavancar o país. Muito obrigado, Dr. Benjamin. Dr. Palanga, concorda com Luís de Castro de que o MPLA e a UNITA estão a atrasar o país? Dadas as discussões que têm feito no Parlamento de quem roubou mais, quem começou com a guerra e quem matou mais, perde-se tempo e adia-se o país. Concorda? Bom, é assim. A UNITA não gosta muito do discurso da guerra, né? A nossa posição é pública. Nós entendemos que do que passou-se em termos de conflito armado, culpados fomos todos nós e vítimas somos todos. Agora somos desafiados a olharmos para o futuro e construirmos uma nação do tamanho dos nossos sonhos. Do resto, é mais um do volume de impropérios que o senhor Luís de Castro vai apresentando publicamente. Eu penso que este tipo de comunicação tinha de delegar a ativistas, a quadros de esfera, porque vindo de alguém que se propõe a competir ou a disputar a presidência do país e, consequentemente, poder liderar, portanto,
os destinos do país, eu penso que é grave. Isto leva-me a crer que o presidente desta força política nem sequer está ao nível de um secretário comunal da UNITA. Não fica bem. Não fica bem. Acho que o jovem Luís de Castro tem de assumir posições mais consistentes, não é verdade? E até ontem mesmo esteve numa cadeia televisiva, ofereceram-lhe cerca de 1 hora e, portanto, vi ali a reprodução de muita inteligência artificial, muito chat GPT, ou GPT, muita Google. Quer dizer, isso depois faz esfumar aquela esperança de que o país devia fazer emergir mais forças políticas jovens para poderem talvez trazerem ideias mais novas, mais arejadas, de modos que se concretiza aquela narrativa segundo a qual a UNITA e o MPLA, por serem partidos que vêm desde os movimentos de libertação, estão eventualmente ultrapassadas, né? Mas estamos hoje a ver que partidos políticos que nasceram há semanas atrás apresentam ideias mais arcaicas e mais retrógradas do que os partidos políticos que vêm dos movimentos de libertação. A UNITA, por exemplo, portanto, tem sabido se reinventar, né? Tem sabido coisificar, materializar e exercitar aquilo que são desafios que se propõem hoje ou que se colocam hoje a qualquer partido político democrático, verdadeiramente moderno. Portanto, eu penso que é mais uma falácia, é mais um impropério que, ao invés de criar simpatias, poderá efetivamente tornar depreciativo este partido político que, se calhar, se fosse conduzido por pessoas mais maduras, devidamente mais estruturadas, pelo menos politicamente, teríamos visto no nosso sistema partidário, pelo menos, mais um ator efetivamente válido e que viesse efetivamente enriquecer o nosso processo de competição política. Eu penso que o Luís de Castro vai perdendo a oportunidade dos vários espaços públicos que lhe é cedido para efetivamente, portanto, poder mostrar visões alternativas, visões originais, portanto, que a nossa praça política ainda não experimentou. Algumas ideias eu vi saíram mesmo do JIP, outras vieram mesmo, portanto, do nosso projeto de sociedade, que é o projeto Muangai. Eu não sei se é pelo facto da vice-presidência do Partido Liberal ter sido um quadro forjado nas escolas da UNITA e ter servido durante muito tempo a UNITA. Se calhar foi influenciado por isso, né? O Dr. Daniel Pereira, meu amigo, ex-companheiro do partido, quem tem muita estima. Mas também é um conjunto de quadros. Eu penso que metade... Olha, as duas vice-presidências do Partido Liberal vieram todas da UNITA. Eu penso que agora começo a compreender que muito do que o Luís de Castro fala é reprodução daquilo que constam, portanto, do programa da UNITA. Portanto, as coisas que parecem efetivamente sérias são coisas constantes e consignadas nos documentos reitores da UNITA. E depois, da segunda parte da comunicação do Luís de Castro, são só impropérios, né? Sempre que diz alguma coisa séria, tem de socorrer-se ou do programa eleitoral da UNITA, que é o JIP, ou do projeto de sociedade da UNITA, que, portanto, é o projeto Muangai, com os seus 5 pontos, ou então, portanto, das várias comunicações que o presidente da UNITA tem feito. Eu penso que devia deixar de lado, portanto, os ataques contra a UNITA e outras forças, e devia apresentar mesmo ideias políticas originais, alternativas de políticas públicas, portanto, uma visão de uma Angola pós-2027. Isso é que atrai o eleitorado, mas devia mais. Um partido, quando nasce, a prioridade não é ir no Facebook e disparatar as pessoas. A prioridade é fazer aquilo que, do ponto de vista
de instituições políticas sérias, chamamos de estruturação partidária. Devia preocupar-se em constituir sedes municipais, provinciais, municipais e distritais, conforme, portanto, os meios que poderá eventualmente dispor. A prioridade seria a mobilização de militantes, enquadramento de militantes nas estruturas do partido, trabalhar no organigrama funcional do partido, na formação política permanente dos quadros, com enfoque na comunicação política, na organização partidária, no marketing político partidário. Portanto, terminar, doutor? Trabalhar num conjunto de identidade visual do próprio partido. Isto é que é a ação. Estou aqui a fazer uma assessoria gratuita ao meu amigo Luís de Castro, e eu acho que devia, mesmo para terminar, o vice-presidente Luís de Castro, até cerca de 40 dias atrás, era militante da UNITA. A vice-presidente, o Dr. Daniel Pereira, a vice-presidente do Partido Liberal, até cerca de 45 dias atrás, a companheira Chimbali, era militante da UNITA. Eu penso que se o Luís de Castro sentar pelo menos 3 meses a ouvir a Chimbale, a ouvir, portanto, o meu amigo Daniel Pereira, sairá muito enriquecido e terá mesmo pernas para caminhar. Porque se continuar assim, ele e o seu secretário-geral a fazer esta pirotecnia no Facebook que vão fazendo, depois serão tratados como miúdos. O partido irá se confundir com um infantário, né? E não é isso que se deseja. Até porque é jovem, temos de apoiar iniciativas jovens, mas tem de posicionar-se com melhor responsabilidade, com mais assertividade, e lá onde estão descompensados em termos de ideias, não é verdade? Não podem, portanto, deixar de procurar pessoas mais experientes para poderem proporcionar assessoria política. Aqui fica, doutor. Doutor Mário Aragão, olhando para as declarações do presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, o MPLA e a UNITA perdem tempo em acusações. Concorda com Luís de Castro? Não, escrivão. É importante dizer que os partidos políticos não podem se transformar como uma creche. E o presidente do Partido Liberal me parece que está ou quer levar o partido político como uma creche. Aliás, nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é o mês do presidente emérito Eduardo Santos. 28 de agosto é a data de aniversário e, infelizmente, a data também do funeral do nosso presidente eterno, engenheiro Eduardo Santos. E acredito que o telespectador e o escrivão e os colegas aqui presentes recordam-se que em 2002, quando o governo angolano na altura conseguiu ter, vamos assim dizer, o outro grupo do outro lado, que é do Partido UNITA, que estava a guerrear contra o governo angolano, o presidente Eduardo Santos disse uma frase muito bonita que hoje ficou música: nem mais um tiro, devemos negociar a paz. Mesmo a UNITA sem condições de negociar. O governo naquela altura queria negociar com alguém que não tinha condições de negociar. Isso está a te dizer o quê? Não, permita-me só. Não tinha capacidade negocial. Não, uma coisa é capacidade. Não, a UNITA tinha capacidade de negociar. A outra coisa é transversal, né? Estou a falar mesmo capacidade em termos de condições. A UNITA não mas tinha capacidade condições. Também em termos de habilidade política para negociar. A UNITA não tinha quando condições. A guerra terminou, nós tínhamos cerca de 78 mil homens ainda. Doutor Domingos de Palanga. A UNITA. Mas eu penso que o debate não deve ser este. Sim, não é este. Deixa-me só terminar. Deixa-me Vamos avançar. Este debate fica mesmo para não vamos concordar. Doutor Domingos de Palanga vai... O debate fica mesmo para o passado. Permita-me só. Não, permita-me só. A UNITA tem muita potência. Vamos ouvir o Dr. Mário Aragão. Sim, a UNITA... Não começa a se dar as outras... A UNITA não tinha condições naquela altura para negociar a paz. Mas nós tivemos um presidente que pensava Angola.
um presidente que pensava povo. E fomos a negociações da paz. Eu nunca vi na Assembleia Nacional, e se o presidente do Liberal já ouviu, e temos aqui um deputados da Assembleia Nacional que recuam na fase de guerra. Eu penso que não. Eu penso que 2025, estamos no século XXI, os deputados também cresceram juridicamente. Os deputados também cresceram a nível daquilo que pensam para o país. Portanto, eu penso que o Dr. Luís de Castro está a querer atirar-se contra os partidos políticos para ganhar assim uma certa visibilidade, vamos assim dizer, mas está a ter uma visibilidade de uma forma negativa. Porque os partidos políticos não podem estar a tirar-se contra o outro. E, aliás, o Partido Liberal é um partido que tem menos de 2 anos, menos de 1 ano, deveria se preocupar com a organização interna. Porque em 2027, naturalmente, aqui, ainda bem que tem aqui 2 grandes partidos, o Liberal não está em condições para guerrear com a UNITA. O Liberal não está em condições para guerrear com o Prajá servir Angola e não está em condições para guerrear com o MPLA. Portanto, se não tiver em condições para guerrear com a UNITA, naturalmente não estará em condições para guerrear com o MPLA. Portanto, deve se preparar internamente. E me parece, e ainda bem que o Dr. Domingos Ipalanga tocou aqui, deve ser mesmo um clube de amigos esse partido político, porque recebeu 2 vice-presidentes que saíram da UNITA, que é também meu amigo doutor Daniel Pereira, que tenho muito estima e consideração, mas me parece que não está a ser um bom vice-presidente. Porque se fosse um bom vice-presidente, aliás, é o primeiro vice-presidente, deve aconselhar como se posicionar o seu presidente. Porque nas ausências do... mas há presidentes que não ouvem conselhos. Este é outro problema. Este é outro problema. O Dr. Palanga está a querer dizer quem é que não ouve conselhos. Pode enumerar alguns presidentes de partidos políticos. Não, bom, eu conhecia um, agora parece que conheço 2. Quem são, Dr. Pode ser o jovem Luís de Castro, presidente do Partido Liberal, tem 2 bons quadros à sua volta, a doutora Chimbale e o doutor Daniel Pereira, e mais, o secretário nacional para a formação de quadros do Partido Liberal é o jovem Laurindo Sarrana, também é quadro proveniente da UNITA. Nós, afinal, estamos a formar quadros para os partidos. Nós pedimos o segundo presidente, que me parece não ouvir conselhos, é o presidente João Lourenço, né? Não. Tem um naipe de quadros interessantes à sua volta. Não, doutor Domingos Ipalanga. Que até vão debitando aqui a apular algumas ideias interessantes. Não é verdade. Mas o curioso é que o presidente Lourenço não ouve conselhos. Mas já teve com o presidente. Sedento de mas já teve com o presidente, já deu alguma ideia ao presidente. O presidente, sim, como estava a dizer... Dr. Palanga e Dr. Mário Aradão. Dr. Mário 30 segundos. O presidente Lourenço certamente que não vai ouvir, provavelmente não vai ouvir conselho da UNITA, porque a UNITA é um partido que nem se... Permita-me só, e vai perceber. Ele tem obrigação, sim, de ouvir ideias. O presidente é aberto. Tem obrigação de ouvir ideias. Por isso que tem o Conselho da República. O presidente é aberto. Que não foi ele que instituiu. O presidente é aberto. Dr. Palanga, vamos ouvir o Dr. Mário e depois vamos ao Dr. Benjamin. Mas antes, vou já terminar, o presidente é tão aberto que o presidente, quando vai na Casa das Leis, nós sabemos qual é o comportamento dos deputados. É um comportamento de criança, desculpa que eu diga isso. Não, permita-me só. É um comportamento de crianças que os deputados, afeto a bancada parlamentar da UNITA, tem se comportado com a presença do chefe de Estado. Tem se comportado. Não compreendem. Os deputados da UNITA não compreendem a sentar durante 2 horas e ouvir um senhor, não é verdade, a ler um calhamaço. Vamos cortar, estamos já. Os deputados desconhecem o artigo 118 da Constituição.
Doutor Mário Aragão, eu passo para o doutor Benjamin. Tem de ler o artigo 118 da Constituição. Volta e meia, vamos. Vou já terminar. Volta e meia estão a dar razão ao Luís de Castro. Mas eu vou logo ao doutor Palanga, depois é que passo novamente ao doutor Mário Aragão. Doutor Benjamin, olhando para o surgimento de novos partidos na oposição em Angola, qual é a análise que faz? Bom, antes, porém, de passar para esta análise, eu gostaria de dizer o que na minha primeira intervenção disse. O que nós estamos aqui a viver é exatamente aquilo que o Luís de Castro disse. E me parece que os meus companheiros vão ter de dar mesmo razão ao Luís de Castro. E eu disse na minha primeira intervenção que era necessário começarmos a discutir país e deixar de discutir partidos políticos. A natureza da discussão da guerra, a natureza da discussão do roubo do erário público transformou-se agora aqui no nosso debate numa nova natureza de discussão política, de discussão de partidos políticos. Penso que nós temos de pensar mesmo o país. Não podemos pensar simplesmente a árvore, temos que pensar a floresta. E a floresta é Angola. Se continuamos a pensar desta visão, vamos continuar exatamente a nos levar na mesma discussão de quem fez mais, de quem faz melhor, de quem não ouve conselhos. Isso aqui é uma coisa que vai nos levar tempo e o país vai continuar a atrasar. Penso eu que todos têm oportunidade, principalmente os partidos que têm assentos parlamentares, têm a oportunidade de indagar o Presidente da República, de indagar as instituições, tem as comissões parlamentares de inquérito, tem as CPIs, têm de fazer isso para exigir que sejam ouvidos e façam por via destas normas aquilo que é o exercício da democracia. Agora, indo para a questão que me coloca, nas democracias o nascimento de partidos políticos é normal. É um processo, as pessoas têm a liberdade de não concordar com A ou com B e nascer uma nova força política. Agora, o que nós precisamos saber é se essas forças políticas realmente podem agregar alguma coisa de valência ao país. Porque torta direita, no processo eleitoral, o Estado tem de financiar os partidos políticos. Um cidadão já teve 3 partidos políticos, voltará a ter de novo um financiamento. O Estado está a perder dinheiro. Temos de reestudar a possibilidade de como o cidadão pode criar partidos políticos. Porque é inadmissível que alguém crie partido político 3 vezes por ano. E depois não consegue sequer... Está a falar do seu partido? Não, do meu não. O meu não. Nós realmente somos novos e com uma craveira política de velhos. Nós estamos numa contenda com os 2 partidos tradicionais angolanos. E que nós estamos preparados do ponto de vista político para assumir o poder. Nós não estamos a dizer por vaidade. Porque ninguém vai a uma competição política no sentido de perder. Quem faz isso deixa não criar partido político. Como diz o Dr. Abel, isso não é criar partido por vaidade. Se for por vaidade, então ficávamos nas nossas casas e não fazíamos isso. Se nós criamos o Brajá, é na intenção de fazer a terceira via. Conseguir chegar ao governo ou ser parte do governo, algo que causa muito ciúme nas pessoas, essa expressão de ser governo ou parte do governo. Se nós não ganhamos as eleições, é possível coligarmos ou antes ou pós-eleitoral. Isso é possível, a ciência ensina isso. Por que as pessoas estão preocupadas com a nossa tendência de dizer ser parte do governo? É normal. E é assim que acontece nas democracias modernas. Os partidos podem criar coligações antes e pós-eleitorais. Isso não devia criar celeuma nas pessoas. Agora, o nascimento dos partidos políticos é uma natureza de vocação pessoal e a lei permite isso. Feliz ou infelizmente, a nossa Constituição não colocou limite no número de partidos a nascer em Angola, diferente dos americanos, que só podem ter os republicanos e os democratas. Nós aqui deixamos o mercado aberto. Mas nós, enquanto cidadãos, gostaríamos que os partidos que viessem à franja política viessem para agregar coisas novas, para poder alavancar o país e evitar com que nasçam partidos que não desenvolvem o país, como disseram aqui os meus colegas, parecem creches. Os partidos não podem ser creches. Se os partidos são vocacionados ao poder, eles têm de estar preparados. E a preparação parte dos quadros, das estruturas e de todo o mecanismo possível para chegar ao governo. Porque se você não se prepara
para chegar ao governo. Não consegue governar uma cantina, você não pode governar um país. Então, por isso é que nós estamos a dizer que é necessário os partidos se prepararem. E nós vamos fazendo, cada dia que passa, o exercício de preparação para chegar ao governo. E eu garanto que nós, até 2027, estaremos exatamente lá, no Palácio. Doutor Benjamin, é possível fazer o país... O doutor Benjamin está a fazer um discurso muito... É possível, doutor Benjamin, já mesmo para terminar... Não se pode criar partidos para vaidades. Se for para vaidades, ficaríamos nas nossas casas. Eu concordo consigo. Quem cria partido político? Aliás, quem está vocacionado no poder? Quem está na chuva é para molhar? Claro, como é que você vai na chuva e não quer molhar? Claro, quem vai às eleições, e aqui já discutimos muito sobre isso, o doutor Domingos de Palanga, e todo mundo não concorda com isso, mas o MPLA é daqueles partidos que se prepara depois do resultado eleitoral. E me parece, escrivão, que falta isso nos partidos políticos na oposição. Por isso é que depois vêm dizer aquela música que nós temos estado a ouvir sempre, a fraude. Não há fraude nas eleições. Não, nós não nos falta Não há isso. fraude. O problema é que os partidos perdem tempo com certas coisas. Isso que está a fazer o Luís de Castro é perder tempo em coisas fúteis. Desculpa que eu diga isso em debate, mas está a perder tempo em coisas fúteis, quando deveria organizar internamente. O doutor Domingos de Palanga disse muito bem, eu sou munícipe dessa província e não conheço alguma sede municipal deste partido, por exemplo. Estamos a falar numa praça como Luanda. E temos que falar de Benguela, temos que falar do Ambo, temos que falar da Huila. Então, o Luís de Castro deve se preocupar em entrar nessas províncias chaves que os partidos tradicionais lá já estão, como o MPLA, por exemplo. E nós nos preparamos mesmo. Aliás, nós deixamos de ter 18 províncias e passamos a ter 21 províncias. Até o momento, não sei se outros partidos já se organizaram, mas até o momento o único partido que está nas 21 províncias é o MPLA. Nós fomos os primeiros Obrigado, a nomear os secretários das novas províncias. doutor Mário, Só para recordar ao doutor Mário que nós fomos o primeiro partido político. Não é verdade isso. É verdade. Não é verdade isso. É verdade. Não é verdade isso. É verdade, doutor Palanga. O primeiro partido foi a UNITA. Não, Doutor Palanga e doutor Mário, muito obrigado por este tema e vamos